A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 23 de fevereiro de 2026. Solicito ao vereador Clemente Valandro, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha de casa e todos que estão aqui presentes nesta noite também. Pedido de informação número 05 de 2026, Darlan de Jesus. Informações sobre nascente localizada em Caravaggio. Pedido de informação número 06 de 2026, Classi Silvestrin. Informações sobre os atendimentos oftalmológicos no município. Pedido de informação número 07, Fran Bonassi. Informações, Agência de Comunicação. Pedido de informação número 08 de 2026, Roque Cervenini. Distribuição de vagas em creches e escolas de educação infantil. Pedido de providência número 012 de 2026, Darlan de Jesus. Poda de árvore no bairro São José. Pedido de providência número 013, Darlan de Jesus, manutenção, Rua João Fabro Filho, trecho do desvio. Pedido de providência número 014 de 2026, Darlan de Jesus, pintura e sinalização de trânsito, Júlio de Castilhos. Pedido de providência número 015 de 2026, Classi Silvestrin, Roçada, Rua Ambrósio Pascoal, Monte Pascoal. Pedido de providência número 016 de 2026, Classi Silvestrin, ampliação do horário de funcionamento do banheiro público da Praça da Matriz. Pedido de providência número 17 de 2026, Classi Silvestrin, manutenção nas estradas que dão acesso ao Burati e linha Paese. Pedido de providência número 18, Darlan de Jesus, recolhimento de veículo abandonado no Monte Pascoal. Pedido de providência número 19 de 2026, Darlan de Jesus, manutenção na Rua Bom Jesus, bairro Industrial. Pedido de providência número 020 de 2026, Darlan de Jesus. Viabilidade de transformar a Rua Bom Jesus em via de sentido único. Ofício do Observatório Social convidando para a Assembleia Geral Ordinária no dia 26 do corrente, às 19 horas, na sede da SIX Farroupilha. Ofício do Ministério Público de Farroupilha, da notícia de fato instaurada para apurar possível ato de improbidade praticada pelo Poder Executivo decorrente da contratação de designer gráfico, informa que a presente foi arquivada. Ofício número 165 de 2026. Excelentíssimo senhor Davi de Almeida, presidente do Legislativo Municipal de Farroupilha. Prezado senhor presidente, informamos que, conforme consta no ofício número 311 de 2026,
CMGG, em anexo ao município de Farroupilha, formalizou junto à AGERS, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, solicitação de atuação regulatória no âmbito do contrato de programa número 041, firmado com a Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsan. A referida manifestação tem por finalidade submeter à apreciação do ente regulador aspectos relacionados à execução contratual, nos termos da competência legal atribuída à agência, sendo o que se tinha a informar no presente momento. Reiteramos nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Jonas Tomazini, prefeito municipal. Para hoje, presidente, era isso. Obrigado, vereador Valandro, primeiro secretário. E nós passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Fará o uso no seu espaço de tribuna, aqui no local mesmo, o vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao Leandro Adamati, que sempre nos acompanha, ao público presente, Zé, Werner. Bom, inicio então comentando sobre essa questão do ofício que o Ministério Público nos encaminhou. Eu vou ler um trecho aqui. Mandato de notificação. Ministério Público no Estado do Rio Grande do Sul, por seu promotor de justiça, Stefano Lobato, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e do Estado do Rio Grande do Sul. Notifica, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Trata-se de notícia de fato, instaurada para apurar possível ato de improbidade praticada pelo Poder Executivo, decorrente da contratação de designer gráfico por processo simplificado, não obstante a existência de 2 pessoas na folha de pagamento ocupando um único cargo autorizado. Por fim, portanto, a manutenção de ambos os profissionais na folha de pagamento, embora à primeira vista possa parecer irregular, encontra respaldo jurídico na proteção constitucional à maternidade, não havendo indícios de má-fé, dolo, enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, por parte dos gestores municipais. A conduta administrativa, ao garantir o direito da servidora gestante, está em consonância com os princípios da legalidade, moralidade e proteção dos direitos fundamentais, não se configurando como ato de improbidade administrativa nos termos dos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8.429 de 92. Portanto, então, processo arquivado pelo Ministério Público. Quero agradecer também aos colegas vereadores que estiveram presentes aí no sábado, no ato de início da construção da nova escola do bairro América, que vai contemplar aí cerca de 300 alunos do bairro e do zoneamento, que vai desafogar também os bairros próximos ali, Monte Pascoal, Industrial, Medianeira. Então, é a soma de esforços, né? A Casa Legislativa aprovou o financiamento, né? E que vai se fazer possível, então, essa construção. E depois de, quantos aí, Belaveira? Mais de 30 anos, vai ser feita essa construção, então, e vai poder beneficiar todos os moradores aqui, de certa forma, direta e indiretamente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jesus. E convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. E fará uso da tribuna o vereador Cilo Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente. Eu vejo aqui vários presidentes de associações de bairro, sejam bem-vindos a esta casa, seu Benac, o Adamati. Subo nessa tribuna hoje por um motivo de um sentimento de profunda preocupação com os rumos que estamos tomando enquanto sociedade, não apenas por um desfile carnavalesco, mas pelas prioridades que estamos estabelecendo enquanto poder público.
Refiro-me ao desfile da Escola de Samba Acadêmicos do Niterói, que apresentou uma alegoria colocando a família tradicional, evangélicos, militares, dentro de uma lata de conserva. Independente da preferência ideológica ou posicionamento político, precisamos refletir com serenidade qual é o limite entre a liberdade artística e o desrespeito institucional. O Carnaval é uma das maiores expressões culturais do Brasil, a arte e manifestação popular. Quando os símbolos que representam para milhões de brasileiros valores profundos, como família, enquanto núcleo, formação moral, a fé cristã com base espiritual e comunitária, as Forças Armadas como instituição de defesa nacional, são retratados dentro de uma lata de conserva. Para muitos, a imagem sugere que esses segmentos devem ser enlatados, isolados e descartados. Isso é preocupante. Defender a liberdade artística não significa abdicar de debates sobre responsabilidade pública, especialmente quando há financiamento estatal envolvido. Por outro lado, dados confirmados pelo Instituto Benjamin Constant apontam cerca de 45 mil alunos com deficiência visual iniciaram o ano letivo sem os livros em braille. Então, repito, 45 mil alunos começaram o ano sem acesso ao material básico necessário para aprender, o chamado Braille Zero. Não estamos falando de atraso burocrático simples, estamos falando de perda cognitiva sérias, de risco real ao analfabetismo funcional, de crianças e jovens que dependem exclusivamente desse material para desenvolver a leitura escrita. E o que o Ministério da Educação informa é que há editais em andamento, mas não há garantia de prazo, não há cronograma claro, não há segurança quando esses livros chegarão à mão de quem precisa. A inclusão não pode ser apenas um discurso. A inclusão faz parte de um orçamento executado, planejado e eficiente como prioridade real. Do que adianta defender a justiça social no discurso, se na prática milhares de alunos com deficiência visual estão ficando para trás? A verdadeira democracia se mede pela forma de como cuidamos dos mais vulneráveis. Então não podemos aceitar que valores sejam tratados com deboche, de um lado que os direitos básicos sejam negligenciados de outro. O Brasil, de menos espetáculos e mais responsabilidade, precisa de menos polarização simbólica e mais compromisso concreto com quem defende o poder público para aprender, crescer e se desenvolver. Porque a liberdade exige maturidade e governar exige prioridade. E por fim, senhor presidente, no último sábado, estivemos lá no ato de início das obras da Escola do Bairro América, após mais de 30 anos sem construção de uma nova escola em nosso município. Este momento representa um grande avanço para a educação de Farroupilha. Nós, do Legislativo, também tivemos parcela importante nesse feito, ao aprovar por unanimidade o projeto que autorizou a liberação de recurso municipal para a obra. Por isso, eu registro aqui os meus agradecimentos aos colegas, vereadores que estiveram presentes lá no ato, no Bairro América, reafirmando nosso compromisso com a comunidade. Sabemos que há ainda muito a ser feito em nosso município. Os desafios são grandes, mas quando há diálogo, responsabilidade e união entre os poderes, os resultados começam a aparecer. Estive conversando com meu colega e vereador Roque Severini, quando esteve à frente da secretaria, também contribuiu com pavimentação nas ruas do bairro. Da mesma forma, quando atuei como diretor, projetei e integrei uma academia de ginástica ao ar livre na praça. Então, além de fiscalizar para que não perdêssemos a verba destinada para construção da quadra poliesportiva. Então, cada gestão deixa sua marca, cada administrador que passa contribui uma parte com a história. E isso é o mais importante dentro de um contexto público, né? Quem sai ganhando não é o vereador, não é o governo e nem é o partido, né? Quem sai ganhando é Farroupilha e o povo farroupilhense. E também, no último dia 16, a Barão de Ouro Branco teve as suas modificações ali entregue à comunidade local, que pontuaram e algumas questões ao longo do processo, né? No final, os resultados ali contemplou a todos, considerando ali que mais de 10 mil veículos transitam diariamente pelo local, proporcionando melhor fluxo e maior segurança aos pedestres. O ano letivo teve seu início no dia 18, com mais de 10 mil alunos, retornando às aulas sem nenhum percalço envolvido, professores ou estudante. E com isso foi possível também, porque aprovamos o projeto de lei aqui dos contratos temporários, garantindo a organização da rede de ensino.
Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cilo Monteiro. Eu gostaria de pedir à nobre vereadora Fernanda para que assumisse a presidência, para que eu possa fazer meu pronunciamento. Boa noite a todos, aqui presentes, colegas vereadores, vereadoras. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da palavra. Fará uso da palavra o vereador Davi. Muito obrigado, vereadora Fernanda, nobre presidente, nesta noite. Quero cumprimentar aqui os demais colegas, as demais colegas vereadoras também. E quero cumprimentar a imprensa aqui presente, servidores da casa, cumprimentar também o seu Brasil, cumprimentando ele, cumprimento os demais que estão aqui conosco. Cumprimento também o assessor do deputado Pazinho, Zanonato, que está aqui visitando a casa hoje. Sejam todos bem-vindos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero comentar aqui com vossas excelências sobre a inauguração do ambulatório de feridas crônicas aqui no Hospital São Carlos, que ocorreu no último dia 19 de fevereiro. É um laboratório que irá cuidar, então, de feridas, né, da comunidade, aquelas feridas que difícil tem a cicatrização, doutora Eleonora, e que às vezes, né, o PAD, que é o serviço de atendimento, né, que nós temos no nosso Pró-Saúde, tem que ir até a casa das pessoas, fazer aquele tratamento, e às vezes é um pouco demorado. E agora, através de uma solicitação do nosso vice-prefeito, doutor Tiago, que tem se destacado esse ano na área da saúde, com vários serviços que nós temos recebido aqui no nosso hospital, ele traz para cá, então, essa pactuação do Estado, a qual o ambulatório vai, então, esse ambulatório está no Hospital São Carlos e vai receber mensalmente um valor de 201 mil para atender, então, os municípios que são referência aqui. Então, o ambulatório especializado em feridas crônicas no Hospital São Carlos teve essa abertura do seu serviço, que é financiado pelo SUS gaúcho e tem como objetivo reforçar a rede de atenção especializada e qualificar o cuidado disponibilizado para a população da Serra Gaúcha. O novo ambulatório realizará em torno de 40 primeiras consultas mensais, oferecendo acompanhamento multiprofissional voltado ao tratamento das feridas de alta complexidade. Sem necessidade de internação, então eles receberão os cuidados, que será de forma integrada com médico especialista, enfermeiro, nutricionista e demais profissionais, conforme a necessidade clínica de cada paciente. Então, esse serviço vem completar uma série de serviços que já é oferecido pelo Hospital São Carlos, assim como foi pactuado em 2020 a traumato-ortopedia, né, e implantados outros serviços neste ano, como o Ser Mulher, o laboratório de oftalmologia também, o tratamento de escoliose e assim por diante. Então, este atendimento vai atender os 49 municípios a qual nós somos referência, uma população de mais de 1.200.000 habitantes. Nós estaremos realizando aqui esse atendimento. Quero também aqui destacar, senhora presidente, que então nós realizamos, né, na semana passada, e já começamos esta semana aqui com algumas entregas, alguns inícios de obras, e eu destaco aqui, conforme já referiram aqui alguns colegas, a entrega desta grande avenida, né, que é a Barão do Rio Branco, que recebeu esse recapeamento de asfalto, sinalização. Então, uma importante via para nós, que a gente já vê que melhora a circulação dos veículos. Também, no dia 18, a gente teve aí o retorno às aulas, né? Cerca de 10 mil alunos retornaram às aulas, e é importante aqui dizer que a Secretaria de Educação, dentro da sua capacidade, procurou aqui também
acelerar os processos de contratação temporários de professores, enfim, a qual eu destaco o trabalho desta casa, que teve celeridade e atenção ao examinar a aprovação da contratação desses profissionais. Também destaco o trabalho da contratação já de monitores que puderam receber treinamento, ou seja, um trabalho que já foi percorrido pela Secretaria de Educação, que já vem trazendo alguns resultados positivos. A bem da verdade, a gente sabe que há um caminho ainda a ser percorrido nesse trabalho de monitoramento, mas a gente tem avançado significativamente. Destaco também que no dia 20 nós tivemos aí o início da colheita do kiwi, né, a qual tem aí uma previsão de um crescimento de 40%, né, da colheita neste ano referente ao ano que se passou. E no dia 21, assim como colocou aqui o Silo, nós tivemos aí esse importante início de obras da escola no bairro América, que será de turno integral. Isso vem atender aí a comunidade, cerca de 250 vagas nós teremos ali, o que vai conseguir atender amplamente. E como a gente sempre fala, nós estamos trabalhando, né, para entregar à comunidade mais esta escola, e com certeza avançaremos aí na área da educação. E hoje eu destaco que nós tivemos aí o início também de obras de iluminação ali no bairro Santo Antônio, ali no campo, para atender ali a comunidade, incentivar também o esporte, né, e com o esporte a gente incentiva a saúde. Então são várias frentes, senhora presidente, que nós temos avançado aqui no município de Farroupilha, mas destaco e quero pedir a vossas excelências que, além desses avanços que a gente tem feito na área da saúde, nós precisamos avançar na hemodinâmica. Eu já tenho falado aqui nesta tribuna que é um serviço importante para a nossa comunidade, e eu quero dizer a vossas excelências que nos próximos dias eu estarei protocolando aqui nesta casa um pedido, né, uma moção de apoio para que a gente possa apoiar o Executivo no pedido deste serviço ao Estado, e que a gente possa logo aí poder estar atendendo e trazer mais um serviço de referência ao Hospital São Carlos, consequentemente a toda a nossa população e a referência. Senhora presidente, quero agradecer então e quero deixar este pedido aqui a vossas excelências. Nos próximos dias estarei procurando cada bancada, cada vereador, para a gente poder assinar essa moção. Muito obrigado. Uma parte ao vereador Roque Cervenini. A parte está com o vereador Roque. Agradeço pela parte, vereador Pastor Davi, cumprimentar as pessoas aqui presentes, e com certeza terá o nosso apoio a essa sua demanda, mas apenas para que fique registrado. Todos esses anúncios do governo não têm chegado na base na área da saúde, porque a reclamação é gigante na área da saúde. Filas, exames, demora, inclusive mau atendimento dentro do hospital. Então eu acho que o governo, apesar da boa vontade e da divulgação de bons programas, mas na base, na população mais carente, não tem chegado esses programas. Então seria importante revisar essas questões para ver de que forma a população está percebendo e está sentindo os resultados práticos na hora de procurar por uma consulta, por um exame, por um raio-x, enfim, por aquilo que mais afeta a população nesse momento. Hoje de manhã fui abastecer o meu carro e 2 pessoas me chamaram para tratar de questões da área da saúde, que não é uma área que eu domino. Mas vejo que Vossa Excelência, pelo fato de já ter sido secretário de governo do governo Clayton Pedroso, de saúde, tem uma experiência, inclusive, maior do que a da gente, que possa intermediar para que isso, de fato, chegue na população. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A tua contribuição é muito importante, porque nós estamos trabalhando para ter os serviços. Logo, nós queremos que a população tenha acesso a todos os serviços. Eu acredito que a gente deve receber essas demandas, inclusive se o senhor quiser passar, posso verificar isso. Eu estive pessoalmente no Hospital São Carlos no sábado, final do dia, fui descontrair com a família, e infelizmente, num joguinho de vôlei, meu filho acabou caindo, torceu o pé, né, e rapidamente houve um inchaço.
e chegando no Hospital São Carlos em torno de 1h30, fomos atendidos, fizemos raio-x e ele saiu dali medicado, né? Mas, enfim, são várias situações que a gente precisa que os serviços estabelecidos, eles possam chegar à comunidade. Não adianta nós termos um laboratório, por exemplo, oftalmológico, e as pessoas não terem o atendimento oftalmológico. Então, se nós temos a capacidade assistida de promover 120 consultas mês para a população, precisa chegar na comunidade. Mas eu quero dizer aqui, registrar nessa casa, que levarei essa situação pontual ao secretário da Saúde, também ao nosso vice-prefeito, Dr. Tiago, porque o governo trabalha para que haja avanços e a comunidade possa ser bem atendida. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao presidente, pastor Davi. Muito obrigado à vice-presidente Fernanda. E convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs presentes aqui nesta noite, em especial os nossos presidentes de Associação de Moradores de Bairro. Obrigado por vocês estarem aqui. É importante a presença da comunidade na Câmara para acompanhar os debates, porque a grande maioria dos assuntos são pautados aqui. Quero cumprimentar o Leandro Adamati da TV Serra, aqui em Rádio Miriam, agradecer também a presença, sempre a cobertura. Ex-presidente dessa casa, o Fernando Silvestrin, enfim, sintam-se todos cumprimentados. Antes de eu entrar nos assuntos, que são vários, o presidente, o pastor Davi, queria lhe cumprimentar, parabenizar. Pessoal que está nos acompanhando em casa, nós tivemos algumas melhoras, alguns avanços. Eu sei que tu estivestes aqui no feriadão junto com 2 dos teus filhos e também o Gabriel, trabalhando, e que hoje melhorou, que era uma demanda há muito tempo, que a transmissão da Câmara via YouTube era muito ruim, e que bom, é importante que é mais pessoas que possam acompanhar e compreender, porque antes do formato que as câmaras estavam, as pessoas em casa reclamavam, que não conseguiam entender nem quem que estava falando ou não. Bom, eu quero falar sobre alguns assuntos. O primeiro deles é um assunto ruim, mas eu acho que é importante falar. No retorno às aulas, 3 escolas foram vítimas de furtos. E eu acho que é importante registrar, que eu quero repudiar e dizer que essa chinelagem, essa vagabundagem, que adentrou em 3 escolas do município, uma escola da rede pública estadual, Pio X, furtou 2 ar-condicionados. Depois também teve furto de 4 ar-condicionados na escola Ilza Molina Martins, e se eu não me engano foi 3 na Zelinda Rodolfo Pessim. Então eu quero dizer que é um absurdo, eu quero lamentar, porque a gente sabe que poucos municípios, poucos locais têm uma capacidade de ter estrutura nas escolas. Eu sei que muitos devem estar pensando, mas quando eu estudava não precisava, não tinha. São outros tempos. E que bom que o município ou que o Estado conseguiu encaminhar e que tenha um conforto, que tenha uma forma de refrescar, porque de fato as temperaturas estão cada vez mais extremas. Então eu quero repudiar, porque isso não dá para tolerar. Não dá para tolerar. Assim, literalmente, quando comete um crime em escola, posto de saúde, algumas coisas, é pior do que outras. Todo crime está errado. Todo criminoso tem que ser punido. Mas é chinelagem, furtar ar-condicionado de escola. Né? Eu sei que a Secretaria de Educação deu amparo, não tem como controlar algumas coisas. Por conta destes atos, eu fui demandado pela comunidade do bairro Monte Pascoal. Algumas pessoas me procuraram da comunidade escolar e me disseram assim, vereador, nós estivemos olhando algumas noites, passando lá para tentar entender o que aconteceu e como que foi. E de fato, não a rua que foi asfaltada, a Santo Ângelo, mas a rua Sananduva e a rua Arcângelo Milese é uma iluminação de sódio, não ilumina direito. Então, está aqui protocolado hoje nesta casa um pedido de providência para que o setor, o departamento de iluminação, melhore isso. Como? Bote lâmpada de LED. Eu sei que o ideal para a cidade toda seria o LED, mas não tem braço, não tem perna para tudo. Então fica aqui meu pedido para que coloque LED no entorno da escola, que com certeza ajuda a coibir os bandidos.
Saindo literalmente do 8 para o 80, no sábado nós estivemos acompanhando o ato de início das obras da escola do bairro América. Eu acho que foi muito bacana e é importante. E eu sempre disse e repito, qualquer ato positivo que for do governo, seja qual governo for, eu sempre cito aquele provérbio chinês, não importa a cor do gato, desde que ele caça o rato, nós vamos apoiar. E nós vamos ter uma escola de tempo integral que vai atender cerca de 200 a 250 estudantes, que teve a aprovação do empréstimo que todos os vereadores votaram favoráveis, e quando veio o projeto, eu fui um dos primeiros que ajudou a defender, porque a gente sabe que precisa de infraestrutura, e sem infraestrutura, sem escolas, não se faz educação. Sem educação, não modifica, não transforma, e não faz com que a sociedade se desenvolva. E falo isso muito convicto e seguro na condição de professor. Então, fica aqui o meu registro, parabenizar. O ato foi bacana, foi um ato republicano, porque diferente de outros momentos, nós fomos convidados, todos os vereadores, para participar, e eu acho que é isso aí. As obras são da cidade, os vereadores são da cidade. Outra pauta bem breve também, mas fazer um registro. Na quinta-feira estive participando de uma atividade junto ao presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, lá no Hotel Intercity, em Caxias, onde que pude brevemente acompanhar o debate e também as reivindicações de alguns setores. Dentro deles, eu encaminhei um ofício e entreguei em mãos do presidente da República da cadeia produtiva, da uva e do vinho, principalmente com a questão do vinho, que é uma pauta que a gente tem trabalhado junto com a Favim. Então, que é alguns pontos, como, por exemplo, a tributação do vinho, que há um questionamento com a nova reforma tributária, a questão do contrabando e falsificação, que é um problema sério, o acordo Brasil-União Europeia, que prevê o quê? Talvez uma concorrência que não fique boa, principalmente que vai abrir as portas e o vinho francês, português, enfim, o vinho europeu vai vir para o Brasil com preço menor, ou seja, desfavorece o nosso, não tem competitividade. E também, por fim, a questão do suco de uva ter ficado fora desse acordo, e o presidente da República fez uma fala lá, que foi uma das pautas que se está buscando uma minuta antes de se assinar esse acordo e colocando os poréns, os porquês, o entretanto, todavia. Então, importante que há um reconhecimento e há uma compreensão do governo federal da necessidade da nossa cadeia produtiva, não somente de Farroupilha, mas de toda a Serra Gaúcha. Importante falar sobre isso. Outro assunto não menos importante, no dia 11 de fevereiro, nós tivemos a presença da professora Márcia Barbosa, reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que esteve cumprindo algumas agendas em Farroupilha, na SICS e em algumas visitas. Nós fomos na Tramontina, fomos na Bigfer e também nas máquinas SAS, e a professora reitora Márcia tem feito um trabalho muito bom, acelerando. Logo, logo nós teremos a Universidade Federal acontecendo pertinho de nós, com os 2 primeiros cursos, Psicologia e Ciência de Dados, e também é importante destacar a professora Márcia, um gabarito, está listada pela revista Forbes como uma das 10 maiores cientistas brasileiras na atualidade. Então, vejam bem a qualidade que a gente vai ter muito próximo de nós, para o filho do trabalhador, para a filha da trabalhadora, para todos que quiserem cursar uma universidade federal, uma universidade gratuita com uma qualidade, tendo uma das melhores universidades, não só do Brasil, mas da América Latina. Então, que está se concretizando. Por fim, o assunto que eu falo é um pouco mais espinhento, mas é um assunto que precisa ser falado, e a gente debateu muito no ano passado e vai se intensificar, que é a questão da Corsã e da água em Farroupilha. Eu pergunto aqui para os presidentes de bairro, se tiver alguém que me disser que está boa a água, eu paro de falar da água da Corsã. Está boa a água da Corsã? Não está, né? Está uma porcaria, está cada dia pior. Está cada dia pior. É as pessoas que mandam mensagem todos os dias que tem vazamento e faz mais de 2 meses que não arruma. É as pessoas que poderiam estar trabalhando na Corsã que não estão mais, que foram desligadas. Ou seja, é precarização. Agora a chantagem de querer cobrar para levar água lá para Vila Esperança e para Vila Nova. E fora que a água, quando ela sai da torneira, ela sai suja.
se tu tiver uma camiseta branca e tu botar de molho, ela fica marrom. É um tingimento natural da torneira. É isso que a Corsã está entregando para todos nós, e fora o preço exorbitante dos 70% da taxa de esgoto que estão cobrando e vão cobrar de todos. Não vai ter quem vai ficar para trás. Então, é preocupante. Inclusive, o secretário Valandro leu que a Prefeitura de Farroupilha encaminhou um ofício à Gergues, fazendo algumas cobranças. Eu faço, dizendo que bacana que mandou, mas eu faço uma cobrança. Isso aí deveria ter mandado há 1 ano atrás, no mínimo. Que os problemas não são de agora. E outra coisa, me permita citar, vereador Roque, quando nós debatemos a questão da energia elétrica, que veio deputados, que foi feito um seminário da Câmara dos Deputados aqui na nossa Casa Legislativa, veio a Gergues. E o vereador Roque disse a seguinte frase: a Gergues é que nem cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas nunca viu. E aí o pessoal veio aqui, eles não sabiam que existiam os distritos. Então imagine cuidar da água. Olha, se botarem cuidar de 2 tartarugas, eu acho que as 2 fogem. É um bando de gente incompetente. E a AGESAN, aquele consórcio que se tentou vender, veio aqui o pessoal falava muito, bastante falastrão, sabia tudo, que é uma pena que não devia ter sido feito aqui para registrar, porque o que falaram na salinha lá, não responderam. Imagine a pressão, a chantagem antes do contrato. Imagine depois que assinar. E dá para citar os exemplos. Volto a falar, São Lourenço do Sul, o prefeito está tentando municipalizar a água e etc. Porém, nos últimos dias, a UOL, portal de notícias, que há muitos anos existe aqui no nosso país, conseguiu e fez uma reportagem muito boa sobre o propinoduto da AGEA. Para quem não sabe, a AGEA é a empresa que comprou a Corsã. Ou seja, tem muita grana que está rolando no Brasil, suborno, favorecimento a prefeito, a secretário de Estado, a deputado, para o quê? Para assinar o contrato. Porque é milionário, dá lucro, ninguém vive sem água. E é escandaloso. E é escandaloso o que aconteceu. Por exemplo, na reportagem, a reportagem que fala do propinoduto, mostra algumas das delações, e inclusive acordo de leniência, que é o quê? Quando a empresa confessa que cometeu a corrupção e fechou um acordo para pagar esse valor, tipo assim, eu não consigo precisar agora o valor, só relendo a reportagem aqui, mas dizendo, não, a gente errou, tá, eu vou pagar uma multa. Isso aconteceu. Por exemplo, Camboriú, Santa Catarina. Camboriú, alguns anos atrás, o que foi a negociata da prefeita da época? A AGEA deu 3 apartamentos para o marido da prefeita. É isso que está acontecendo, né? Então, assim, e o esquema movimentou, só para vocês terem uma noção, pelo menos 63 milhões entre 2000 e 2018. Então, a gente está falando de muita grana, muita grana. E na reportagem mostra, por exemplo, os lugares aqui onde que correu a propina, como por exemplo Santa Catarina, São Francisco do Sul, pagamentos ao ex-prefeito para usar na campanha. Penha, também em Santa Catarina, vantagens em dinheiro e bens a ex-prefeito. Camboriú, que eu falei. Bombinhas, repasse à campanha. Balneário Pissarras e Navegantes, repasses relatados e concessões não consolidadas. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, até o órgão controlador e fiscalizador recebeu propina. A AGEA, a que quer dominar a nossa água. O que eu puder fazer para evitar essa galera, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, porque isso aqui é um absurdo, é um crime contra a população de Farroupilha. E aí a gente entra em outros estados, como por exemplo Mato Grosso, Sinop. Foco centrado nos repasses a ex-prefeito. Sorriso. Dá vontade de dizer que é uma tristeza, não um sorriso. Mas é a cidade, né? Empresa usada para pagamentos simulados. Novo Progresso. Guarantã. Matupá. Operações societárias para gerar recursos. Ou seja, rolo. Rolo. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Maiores repasses das campanhas de prefeito e governador. E aí entra Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima. E assim vai. E também na última semana saiu que a Polícia Civil confirma parte das acusações da propina. Ou seja,
está fechando o quebra-cabeça. Bom, eu tenho defendido junto com alguns colegas desde o ano passado que está na hora de a gente abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de investigação. Para quê? Para mostrar que a Corsã só levou dinheiro nosso e não fez nada. Não fez nada. Porque onde que a Corsã abre o buraco, fica uma porcaria. Vamos lembrar lá do Bela Vista, Rua Garibaldi, né, presidente? O que foi feito, que fizeram lá na Rua Garibaldi? Uma porcaria, está lá. Eles fizeram isso na Vêneto, e dá para citar tantos lugares. Brasil, lá no Santa Catarina, a ETI, mais de 10 anos. E aí, como é que fica? Eu digo não à Corsã, eu digo não à EGE, eu digo sim ao povo de Farroupilha. Então, é o momento da gente dizer, CPI já, não dá mais para esperar. A gente precisa documentar, a gente precisa endossar, mas a gente precisa de fato fazer uma investigação com o poder que nos cabe aqui na Câmara de Vereadores, o poder legislativo, para que a gente possa ter validade institucional para dizer, ó, espera aí. E por fim, na última semana, o nosso promotor, Stefano, doutor Stefano, disse ao Rogério na rádio que eles estão estudando se vão mandar uma recomendação para a prefeitura não assinar o contrato. Até o promotor está falando que chegou faz pouco tempo. Então, imagine a população que está calejada. Obrigado, senhor presidente. CPI já. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça o uso da tribuna. Fará o uso da tribuna a vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores, a Damate, ao público que nos prestigia essa noite e também aqueles que estão nos acompanhando de suas casas. Eu ia falar sobre um assunto, mas ouvindo os meus colegas aqui falando, ou de outros, eu vou falar sobre um assunto aqui, então, que eu tratei muito no ano passado e vou pegar um gancho da fala do vereador Silo, que ele diz que não houveram percalços no início do ano letivo. E eu acho que o senhor, na verdade, não foi procurado, vereador, porque existiram muitas dificuldades nos primeiros dias do ano letivo. Para quem? Para todas as crianças? Não. Para as mesmas crianças de sempre, as crianças atípicas. Os autistas, as crianças com síndrome de Down, com alguma deficiência. Por quê? O que aconteceu? Eu recebi vários relatos na quinta e na sexta-feira, no meu WhatsApp, que, mais uma vez, a porta foi fechada para essas pessoas. A mesma porta da saúde, que eles adoram falar aqui dos prêmios, que é fechada quando não tem as terapias, quando não tem fisioterapia para essas crianças contínua, quando não tem fono, quando não tem terapia ocupacional. Essa porta agora da educação também foi fechada, porque eu vim aqui, eu subi aqui, eu não elogiei a Secretaria da Educação, que ia começar o ano com monitor, que tinha feito a capacitação, e aí chega no dia da aula, o que as mães me mandam? Fran, mandaram meu filho ficar em casa, porque não tem monitor para o meu filho ainda. E aí eu pergunto, quem é que está mentindo? É a secretaria? É a escola? É as famílias que não é, né? Porque elas tiveram que deixar os filhos em casa. Então, mais uma vez, as informações não batem. Mais uma vez, a gente cobra, a gente se coloca à disposição, a gente vai atrás e a prefeitura mente. Porque eles mentem. E mentem como se não fosse nada. Mensagens que as mães receberam, por exemplo. Semana que vem o seu filho pode vir. Estamos fazendo rodízio dos alunos para conseguir atender sem os monitores. Isso é culpa da escola? Claro que não. Isso é culpa da gestão. Isso é culpa de uma gestão que não se organizou, que mesmo a gente, a Damate, o ano inteiro cobrando monitor nessa casa e falando que mais um ano letivo ia começar, que era para eles se prepararem, eles não se prepararam. Não se prepararam pelo número que ia entrar também de alunos. E quando alguém faz a matrícula, quando a família faz a matrícula, a família coloca: o meu filho é autista, o meu filho precisa de um atendimento, o meu filho precisa de um acompanhamento. E o que eles fizeram? Não se organizaram novamente. Então, assim, outras mensagens também que eu recebi aqui, eu acho que até já falei: não traga seu filho ainda até a gente se organizar e ter os monitores, né? Eu quero entender, e eu vou cobrar aqui do líder do governo, Darlan, também, para a gente entender o que está acontecendo, porque depois é assim, as mães vão e metem o louco, né? Depois a gente é chamada de louca mesmo.
Mas se não for assim, o que acontece? Não acontece, porque muitas mães levaram as crianças, mesmo a escola dizendo não traga. E aí arrumaram os monitores, Adamati. Teve escola que perguntou, tá, mas a gente falou para tu não trazer tua filha. E a mãe falou, eu trouxe mesmo assim, é o direito dela. Apareceu uma monitora lá no dia. Então, assim, às vezes é isso. As mães precisam, sim, precisam fazer o que a secretaria manda que não é para fazer. O que a escola, né? A escola, na verdade, não tem culpa, porque a escola está sendo orientada por uma gestão que não faz gestão na educação. Então, aqui, novamente, eu não gostaria de estar falando sobre isso, mas eu fico realmente irritada quando os meus colegas sobem aqui e ficam falando, não, porque foi tudo certo, porque foi ótimo, porque as aulas começaram muito bem. Não, não começaram. Não começaram. Porque para essas pessoas que passam dificuldades todos os dias, é mais uma dificuldade. E isso é ano, entra ano e sai ano. É sempre a mesma coisa. Então, assim, ó, eu espero de verdade que esse ano seja diferente, que eles se organizem, porque se tiver que vir toda semana novamente nessa tribuna para falar disso, eu vou vir. Porque eu não vou me ganhar no cansaço. E eu estou aqui para representar as famílias. Obrigado, senhor presidente. Uma parte ao vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano Balgar. Parabéns, vereadora, pela sua manifestação. E é importante ressaltar, né? Tem algumas escolas estaduais que têm uma parceria com a prefeitura há alguns anos, e é uma parceria muito bem desenvolvida, que é o quê? A escola do estado cede a estrutura física e monta o prezinho para dar sequência, enfim, para também não encher as escolas municipais, que a gente sabe que há um problema de estrutura. Pois bem, só que o trato de algumas pessoas da Secretaria de Educação com as pessoas da escola estadual, acho que estão tocando gado. É um trato totalmente ameaçando, uma extrema estupidez. E tem um caso, vereadora Fran, que eu sei que é a tua pauta e tu representa muito bem, que é uma menina autista de um grau severo, não vou expor a escola, um grau severo, e aí o que acontece? A escola não tem estrutura física para fazer a troca da fralda, porque a menina ainda usa fralda. A pessoa da Secretaria de Educação, só para concluir, a pessoa da Secretaria de Educação disse assim, troca a menina de pé. Tá, mas que tipo de trato é esse? Que acolhimento? Tem gato na tuba, né? Que nem diz o meu colega vereador Caleb, quando ele usa essa expressão. Então, não fecha as coisas. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.